Bem, hoje nós vamos começar com essa matéria aqui, oração subordinada adverbial. Então, nós já aprendemos as orações subordinadas substantivas e as adjetivas. Esse nome aqui, ó, adverbial, nos parece muito familiar. Sim, porque a oração que exerce em relação à oração principal o papel de advérbio ou adjunto adverbial é a oração subordinada adverbial. Então, vamos lembrar aqui, nós vamos tratar de períodos compostos em que nós teremos uma oração principal e uma outra que vai exercer a função de advérbio ou adjunto adverbial. Então, o que nós vamos ver a seguir são os valores semânticos dessas orações. A gente vai perceber que as orações adverbiais, embora sejam mais quantidade, elas são mais fáceis, porque elas são interpretativas. Vamos lá. As primeiras. As orações podem ser condicionais. Nesse caso, ela vai expressar uma hipótese ou uma condição em relação à oração principal. Aqui nós temos, vem aqui amanhã. Essa é a oração principal. Porque a oração subordinada condicional, ela vai vir introduzida por essa conjunção se ou caso, desde que, contanto que. Então, qual é a condição para que venha aqui amanhã? Se você tiver tempo. Então, essa se você tiver tempo é a oração subordinada adverbial condicional. Então, lembrando que as condicionais, elas vão vir introduzidas por essas conjunções aqui. Eu costumo dizer que a oração condicional é a oração preferida das mães. Você irá à festa se você tirar boas notas. Você fará o passeio caso você passe de série, tá? A oração comparativa. A oração comparativa, como o nome mesmo já diz, ela estabelece uma comparação entre a oração principal e a oração subordinada. Lembrando que a oração comparativa ela tem um macete. Já que ela está comparando, ela falta um verbo. Ué, professor, então aqui nesse caso ela não seria um período simples? Não, porque o verbo está subentendido. Então, eles estavam mais tranquilos, essa é a oração principal. Que nós é a comparativa. Então, além do que, como conjunção, nós temos como, mais do que, menos do que, tá vendo? Essas são algumas das conjunções que introduzem as orações comparativas. Continuando, nós temos as orações causais. Elas são causa do efeito, ou seja, como a escola era distante, os alunos iam de ônibus. Qual é a causa dos alunos irem de ônibus? Elas serem distantes. E eu coloquei junto aqui a consecutiva, porque ela é o que vem depois, é uma consequência. Repare que a relação de causa é uma coisa que está antes, é uma ideia de antes, ou seja, a escola ser distante e os alunos irem de ônibus. Agora a consequência, o vendaval foi tão forte que arrancou as árvores. Aí aqui nós vamos ter algumas conjunções das causais, porque, como, uma vez que, visto que, já que, estabelecendo a causa do fato da oração principal e aqui a consequência do fato da oração principal. Qual é a consequência do vendaval ser forte? Arrancar as árvores. Então, nós temos que, de sorte que, de forma que. Todas essas conjunçõezinhas aí que eu estou colocando em letras maiúsculas, vocês podem sempre estudá-las, tá? Depois nós temos as orações conformativa e concessiva. Vamos lá. O que é a conformativa? A conformativa, ela estabelece uma relação de conformidade, concordância entre um fato e outro. É como se assim, a gente já tivesse combinado alguma coisa, uma coisa foi previamente combinada e aí ela é conformativa. O trabalho será executado conforme determina o contrato. Ou seja, o contrato não era algo previamente combinado, previamente já feito. Então, a conformativa ela tem essa ideia.
Todas as orações conformativas, elas são algo previamente combinado. Reparem que aqui a gente tem o como de novo. Opa, então o como já apareceu na comparativa, na causal e na conformativa. Como que a gente vai saber diferenciar, professora? É justamente aí. A gente não simplesmente pode gravar as conjunções. A gente tem que entender isso que eu estou explicando. É o valor semântico. Então, na conformativa, é algo previamente combinado. Por exemplo, a prova será amanhã, como já apresentado em circular. Ou seja, já apresentado em circular é algo que já foi concordante em um fato. Então, ela é conformativa. Concessiva. A concessiva é um fato contrário ao da oração principal. Então, as conjunções embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, se bem que, ela é um fato contrário da oração principal, porém, sem força, sem peso para anulá-lo. Ele era o responsável pela casa, embora fosse uma criança, ou seja, ser uma criança é o contrário de ser o responsável pela casa. Vou citar uma outra aqui, ó. Embora vocês não queiram, vírgula, haverá prova nesse segundo semestre. Então, não querer é um fato contrário ao de ter a prova, né? Continuando aqui. A proporcional é uma proporção relativa ao fato da oração principal. Então, as conjunções, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais ou quanto menos. Então, essa aqui, ó, à medida que o tempo passava, a tensão crescia. Ou seja, isso aqui está aumentando para uma coisa poder diminuir, tá? Então, é uma proporção. Atemporal. Atemporal é uma das mais fáceis. Atemporal, ela indica o momento, a época, ou seja, quando o fato da oração principal aconteceu. A oração principal, todos a cumprimentaram. Quando? Logo que ela entrou, tá? Então, as conjunções temporais. Quando, enquanto, antes que, depois que, desde que, logo que, assim que. Todas essas conjunções, elas vêm introduzindo as orações subordinadas, adverbiais. E a final, a última, a final, gente, ela expressa uma finalidade em relação ao fato da oração principal. Olha a oração principal aqui, ó. Ele voltou ao país. Qual a finalidade? A fim de trabalhar com o pai. Fez tudo porque eu não obtive bons resultados. Qual a finalidade? Porque eu não tive bons resultados. Tá, gente? Então, algumas das conjunções finais, para que, a fim de que, porque. E aqui em relação à pontuação. A pontuação, a oração subordinada adverbial sempre pode ser separada por vírgulas da oração principal. É opcional quando a oração está depois da oração principal, ó, posposta. Tudo continuará como esta, se você não intervier. Tudo continuará como esta, vírgula, se você não intervier. Nesse caso aqui, que a oração subordinada está lá no final, ela é opcional a vírgula, mas ela é obrigatória quando a oração está intercalada, ou seja, no meio, ou quando ela está na frente. Disse que, quando chegar, tomará as providências. Aqui está intercalado. Quando chegar, vírgula, aqui está na frente. Tomará as providências. Só para a gente já ir começando a estudar, tudo continuará como está. Se você não intervier, é uma condicional, ó, tá vendo? É uma condição para tudo continuar como está. E aqui embaixo, a gente está vendo os temporais, ó. Disse que tomará as providências. Quando? Quando chegar. Tá bem, meus amores? Assistam esse vídeo quantas vezes necessário for para trabalhar as orações subordinadas adverbiais e vai ter folhinha também explicativa anexa a essa explicação. Beijos!